o que propriamente é esse amor cristão? Será um sentimento romântico, um simples aperto de mão, ou um abraço, ou um beijo no rosto do nosso irmão? Será simplesmente darmos as boas-vindas aos convidados? E hoje nós ficamos, mais uma vez, muito felizes em ver vários rostos aqui de convidados. Glória a Deus. É uma bênção ter vocês aqui. Mas será que o amor cristão consiste apenas em darmos as boas-vindas aos convidados, ou falarmos de Cristo nas horas vagas, seja do trabalho, seja da escola, não sei? Será que esse amor cristão bastaria ser manifesto como um consolo para um amigo que, passando por uma dificuldade, vem nos pedir conselho? Será que é isso, é disso que a Bíblia fala, por diversas vezes, de modo direto e às vezes indireto, dizer que a essência da nossa fé é o amor? Todas essas manifestações, o aperto de mão, o beijo na face, o abraço, as boas-vindas ao convidado, falar de Cristo, aconselhar quem está no momento difícil, todas essas manifestações evidentemente fazem parte do amor, são manifestações que podem mesmo ser lindas manifestações de amor, mas a pergunta sobre o que seja de fato essa essência da nossa fé, no que consiste o amor cristão, vai além dessas manifestações. A essência do cristianismo, diga comigo, é o amor. E esse amor, no dizer de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo em Romanos capítulo 15, tem a ver com um conceito muito mais profundo que meras manifestações amorosas, carinhosas para alguém. Romanos 15, de 1 a 7 diz: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo, diga Cristo, Paulo diz, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam, porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, seguindo ou segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Sinteticamente, Paulo nos fala sobre pelo menos 4 valores. Diga, levar os fracos. Não, diga, levar os fracos nos ombros. Paulo está mesmo usando a figura de alguém que suporta a fraqueza do outro, carregando peso que está na vida do outro, ou peso que o outro, por causa do seu problema, passa a, aspas, ser. Isso exige que eu renuncie uma posição confortável, qual seja ela. O caminhar apenas com pessoas que estejam tão fortes quanto eu, ou mais fortes que eu. Levar os fracos nos ombros exige que eu opte por andar com pessoas que estejam fracas. Eu só posso carregar o fraco se eu andar ao lado dele. Se eu deixar de lado porque ele é fraco, e porque ele, com a sua fraqueza, chega a me cansar, não haverá quem carregue a fraqueza do fraco. Não haverá quem suporte a sua fraqueza para que ele se torne forte. Levar os fracos nos ombros
exige de mim sensibilidade e disposição para fazer uma coisa: carregar peso. Olha para o seu irmão e diga: carregar peso. Eu não sei quantos já tiveram a experiência de não terem uma bicicleta, não terem uma moto, não terem um carro e terem que carregar sacolas pesadas de mercado, quadras e quadras até chegar em casa. Cansativo. Para alguns quase missão impossível. Quem tem artrite, por exemplo. Terrível. Paulo está dizendo: olha, existe um peso que faz parte da nossa carga de amor, da nossa responsabilidade de amor, carregar a fraqueza do fraco, ou carregar o fraco na sua fraqueza, carregar peso. E Paulo vai dizer que frequentemente isso não é agradável. Quando ele afirma: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos, ele está dizendo, evidentemente, de modo muito claro, que por vezes é desagradável suportar a fraqueza dos fracos. Em segundo lugar, Paulo está dizendo para nós, por favor, repita: imitarmos a Cristo. Amor cristão para Paulo é levar as fraquezas ou os fracos nos ombros. Amor cristão para Paulo é imitar a Cristo, o Senhor da igreja. No verso 3, Paulo cita o Salmo 69, verso 9. Verso 3, Romanos 15, Paulo disse: porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, e agora ele vai citar Salmo 69, 9. Mas como está escrito: sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Salmo 69, 9 diz: pois o zelo da tua casa me devorou, ou me consome, ou me consumirá, e as afrontas dos que te afrontam, as injúrias dos que te injuriavam, e as afrontas dos que te afrontam, caíram sobre mim. E eu preciso agora me conter para dizer qual o princípio que Paulo está expondo aqui para nós, inspirado pelo Espírito Santo. Ele está dizendo para nós que Cristo agradou a Deus, assumindo as dores de Deus. O ti do Salmo 69 é Deus. O zelo da tua casa, Deus é o tu aqui. O zelo da tua casa me consome, as afrontas dos que te afrontavam caíram sobre mim. Paulo entende o Salmo 69, verso 9, e o cita em Romanos 15, afirmando o seguinte: que o Cristo na cruz, assumindo em seu corpo os nossos pecados, estava vivendo, e a cruz é uma grande contradição, um grande paradoxo mesmo. A cruz é extremamente complexa e misteriosa. Paulo está dizendo que Cristo, assumindo em seu corpo na cruz os nossos pecados, também estava assumindo não apenas as dores e os sofrimentos dos homens, mas as dores e os sofrimentos de Deus. Pois apesar de estar assumindo a dívida de pecado dos homens, os homens, enquanto ele estava na cruz, o rejeitavam. E ao fazerem isso, estavam cumprindo contra Jesus, ou no corpo de Jesus, ou pela rejeição a Jesus, o mesmo que fazem os pecadores não arrependidos, o mesmo que fazem em relação a Deus, rejeitando. No corpo de Cristo agora, do modo mais intenso, Deus de novo é rejeitado, mas Cristo assume essa dor e diz: Pai,
o teu sofrimento, a tua injúria, eu tomo sobre mim. As dores dos homens, as dores de Deus. Paulo diz, é importante que nós, como cristãos, assumamos como nosso o exemplo de Cristo. A cruz é contraditória, diga, a cruz é contraditória. Não é à toa que os judeus se escandalizam com ela, que os gregos não entendem, é porque ela é complexa mesmo, ela é contraditória, ela é escandalosa, ela rompe com as nossas lógicas, porque se ali os pecados dos homens recebem o castigo divino, ali também o amor de Deus é tratado com zombaria pelos homens, ali também Deus, entre aspas, recebe castigo. Jesus na cruz está só, deixado por Deus. Ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz ele está só, deixado por Deus. Na cruz ele está só, rejeitado pelos homens. E Paulo diz, tomem o exemplo de Cristo como um exemplo a ser imitado por vocês. Amém? Amém. Como isso é confortável, né, meus irmãos? Por vezes nossa caminhada vai parecer exatamente isso. É a parte dos sofrimentos de Cristo que cabe a cada um de nós, a mim e a você. A parte que eu e você devemos experimentar, essa experiência complexa que Paulo diz faz parte da minha vida. Na prisão, ele escreve um conjunto de cartas, o apóstolo Paulo, que são consideradas, chamadas pela teologia, de as cartas da alegria. Entre elas a carta de Paulo aos Colossenses. Paulo exala alegria, no capítulo 1, verso 24, ele escreve aos Colossenses, regozijo-me agora, ele está escrevendo na cadeia, regozijo-me agora, eu transbordo de alegria, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Há uma parte do sofrimento de Jesus, a rejeição de Deus, ou a aparente distância de Deus, o abandono de Deus, o aparente abandono de Deus, a rejeição dos homens. Há uma parte do sofrimento de Cristo, diz Paulo, que eu preciso viver. E agora ele escreve aos Romanos, sigam esse exemplo. Isso faz parte do ser cristão, do ser amor. Ser solidário com o Pai no seu sofrimento. Ser solidário com os homens no seu pecado, no seu sofrimento. Mas Paulo ainda diz uma terceira coisa que faz parte do amor cristão. Diga comigo, manter viva. Agora você vai poder olhar para o seu irmão com muito carinho e dizer para ele, mantenha viva sua esperança na Escritura. Paulo vai dizer que tudo o que dantes foi escrito, diga comigo, tudo, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Todas as histórias de paciência, todas as histórias de consolação, todas as histórias de esperança, todas as histórias de rejeição e posterior consolo, todas as histórias de escassez e posterior provisão, todas as histórias de enfermidade e posterior cura, Paulo vai dizer, inspirado pelo Espírito Santo, todos esses relatos da Escritura são por nossa causa, para a sua e a minha consolação.
essas coisas estão escritas por nós. Isso inclui histórias de paciência como a do próprio Cristo, que suporta a distância do Pai, a rejeição do Pai, porque escrito está: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso inclui a posterior exaltação do Cristo que suporta a cruz. Essa história da ressurreição está descrita por nossa causa. A história da glorificação está escrita por nossa causa, para que nós entendamos o sofrimento como parte do Evangelho. O sofrimento não é um inimigo da nossa mensagem, da nossa fé. O sofrimento faz parte da nossa mensagem, incluindo o sofrimento por aqueles que são fracos, como o exemplo de Cristo, que sofreu, não porque ele houvesse pecado, ele nunca pecou, mas sofreu em lugar dos pecadores, e se fez pecado por eles. O quarto ponto de Paulo, eu não vou pedir para você repetir, mas eu quero que você ouça com o coração. Paulo ensina aos Romanos, no capítulo 15, que é necessário tratarmos os outros e pensarmos neles como Cristo pensou acerca de nós, quando nós ainda o rejeitávamos. Portanto, recebei-vos, em algumas traduções, acolhei-vos. Portanto, acolhamos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus, lembrando que na cruz e por meio dela, Ele recebe homens pecadores. Ele não veio para os justos, mas veio para os pecadores. Ou seja, cristianismo é amor, e amor no cristianismo é abnegação. E abnegação é renúncia de si próprio, é sacrifício de si, é abrir mão, é privar-se em favor do outro, é privar-se em favor da glória de Deus. Há um chamado evangelho da prosperidade, ou teologia da prosperidade, que tem alimentado justamente o inverso. Em vez de negação do eu, culto ao eu. Ou seja, essa suposta teologia, na verdade, não é teologia, não é evangelho e nem de longe é prosperidade. Como disse Jesus no Apocalipse, capítulo 3, verso 17, quem segue essas coisas, esse culto ao eu e à posse obstinada e ao acúmulo de bens, quem segue essas coisas não sabe algo que Jesus vai dizer. Dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E Jesus diz, não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. A suposta teologia da prosperidade ou evangelho da prosperidade, que alimenta o culto ao eu e não a negação dele, tem gerado um exército de gente pobre, de alma pobre, espiritualmente pobre, na miséria espiritual, que precisa se libertar dessa ideia falsa de que evangelho não envolve a renúncia de si. O evangelho, antes de ser trono, tem que ser cruz. Todos nós, em todas as fases da vida, todas elas, temos coisas das quais podemos e devemos abrir mão. Coisas para renunciar. Preste muita atenção. Jovens renunciam sonhos, por exemplo, enquanto adultos já renunciam conquistas, coisas que eles já alcançaram.
Mas todos, em algum momento da vida, temos coisas das quais abrir mão em favor de Cristo e em favor do próximo. Eu vou falar da juventude, algo sobre a juventude, mas isso não se restringe à juventude. A juventude, sabemos, é uma fase de muitos sonhos e decisões muito importantes. Por exemplo, normalmente é na juventude que a gente escolhe qual carreira vai seguir. É normalmente na juventude que a gente decide com quem vai se casar, se vai ou não ter filhos e quantos filhos vai ter. Decisões muito importantes acontecem nessa fase da vida, normalmente. E evidentemente não há nada de errado em se escolher uma profissão, em se buscar a formação necessária para o desempenho daquela profissão. Porém, há um problema nessas escolhas próprio a esse momento da vida, lembrando que isso não é próprio apenas da juventude, porque adultos também têm muitas escolhas, muitas decisões a tomar. O problema próprio das decisões que darão rumos quase que definitivos para a nossa vida é deixarmos-nos guiar pelo coração e não pela voz de Deus. A Bíblia fala, por exemplo, que o coração do homem é por demais enganoso. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Jeremias 17, verso 9. Como se isso não bastasse, além de a Bíblia falar de um coração humano que é enganoso e perverso, ela também diz para nós que devemos fugir das paixões da juventude. Ou seja, a juventude traz consigo desejos, paixões, apegos muito fortes. E a Bíblia diz: foge das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com o coração puro invocam o Senhor. 2 Timóteo 2, verso 22. Paulo vai dizer, inspirado pelo Espírito Santo, que há uma necessidade que deve se sobrepor aos desejos do nosso coração, que tem uma natureza enganosa e perversa. A necessidade é invocarmos o Senhor. Agora há pouco nós estávamos aqui cantando louvores. Isso é muito precioso aos olhos de Deus. Deus estabelece o seu trono no meio dos louvores do povo dele, diz a Escritura. Entretanto, o maior louvor que Deus quer ouvir de nós é uma vida consagrada para viver o que Ele sonhou, o que Ele planejou para nós. Nós temos então uma combinação problemática. Diga: coração enganoso, paixões da juventude. Olha só, que problema. Ambições, uma tendência natural para a raça humana de alimentar grandes sonhos egocêntricos que nada tem a ver com o propósito de Deus para a vida de cada ser humano. Isso é uma tendência natural de todos nós. Paixões e engano do coração são a combinação perfeita para que uma pessoa, seja ela quem for, deixe de viver os sonhos de Deus para a vida dela. Para que qualquer pessoa se perca no oceano de relativismos, de materialismos, de secularização, e esqueça um princípio por diversas vezes exposto por Jesus. Vocês sabem que 1/3 das parábolas de Cristo tratam do tema dinheiro. Jesus falou mais do que ninguém sobre dinheiro e sobre a relação do homem com as finanças, com o dinheiro, com os bens, com as riquezas. Nenhum avanço, esse é o princípio, nenhum avanço é mais importante que o avanço do reino de Deus.
o avanço da economia, seja pessoal, seja familiar, seja de uma cidade ou de uma nação, o avanço econômico, o avanço nas pesquisas acadêmicas, o avanço da ciência, nada disso importa mais que o avanço do reino de Deus. As coisas precisam ser colocadas em seus devidos lugares. Eu estou afirmando para vocês com isso que o avanço econômico, o avanço científico, todos os demais avanços só são de fato progresso se eles existirem em benefício do reino de Deus. Se não for assim, eles são apenas distrações, perdas de tempo e culto à vaidade do coração humano. E o nosso mundo está repleto de vaidade. Cristianismo é amor, e amor é abnegação, e abnegação é renúncia de si próprio, é sacrifício de si, é abrir mão, é privar-se de algo que se deseja em favor de Deus, do reino de Deus, da maior glória de Deus e do outro. Sempre haverá coisas, e sempre haverá coisas das quais devamos nos privar, para o benefício do reino de Deus. Eu quero encerrar essa mensagem com alguns exemplos reais. Exemplos reais de pessoas que decidiram se privar. Se privar de conforto, privar-se de segurança, privar-se de bem-estar, para a glória de Deus. Um senhor de 105 anos, na Índia, saiu da sua casa. Qual a idade dele? Por toda a vida esse senhor foi hindu, ou seja, praticante da religião chamada hinduísmo. Esse senhor de 105 anos saiu de sua casa, parou em frente da casa, chamou vários companheiros da aldeia, e as pessoas tinham um respeito, um carinho imenso por aquele senhor, paravam para ouvir o que ele dizia. Chamou as pessoas e, quando ele começou a falar, todos perceberam que algo diferente tinha acontecido. Ele disse mais ou menos estas palavras: queridos amigos e aldeãos, por muitos anos eu compreendi mal o cristianismo e persegui muito os cristãos, mas por todos esses anos eu não tive paz no coração. Então eu compreendi os meus pecados e vim a perceber que apenas Jesus Cristo poderia me perdoar e trazer paz ao meu espírito. Assim, veja só, esse senhor estava falando isso para uma comunidade hindu, correndo o risco de ser morto. Assim disse ele: quer vocês me matem ou não, eu irei me batizar. As pessoas ficaram atônitas com a profissão de fé daquele senhor. Ele estava seguindo o impulso do Espírito Santo. Ninguém tinha mandado aquele idoso fazer aquilo. Ninguém o tocou. Ficaram perplexos. Respeitaram a decisão daquele senhor, graças a Deus. Ele e toda a sua família se batizaram numa igreja local na Índia, de um grupo evangelístico chamado Gospel for Asia, Evangelho para a Ásia. Agora veja só, a história desse senhor de 105 anos percorreu a Índia. Um dia, um jovem senhor ficou horrorizado quando seu filho, e esse jovem senhor também era hindu, o seu filho chegou para ele e disse: pai, eu recebi a Jesus Cristo como meu Salvador e serei um missionário. Aquele homem ficou
tão enfurecido que caiu doente e não conseguia mais andar. Quando ele estava no leito de enfermidade, no hospital, ouviu a história do senhor de 105 anos. E de repente no hospital, aquele pai começou a clamar pelo perdão dos seus pecados e se entregou a Jesus. Chegou diante do filho e disse: eu também pequei contra Deus perseguindo cristãos. Se Deus pode perdoar o meu pecado, que Ele me perdoe e me dê a paz de espírito. Esse Senhor, por causa do testemunho de um velho de 105 anos, que poderia ser morto, se entregou a Cristo e também foi batizado. Algum tempo, essa história é real, viu? Eu estava em casa e nós morávamos nessa época num bairro muito perigoso. Everton e Ana conhecem, Jardim América. Frequentemente, nos primeiros anos naquele bairro, na verdade no primeiro ano, quando eu e minha esposa nos deitávamos à noite, nós ouvíamos tiros na parte mais próxima da linha do trem. Ouvíamos tiros à noite. Aquela região, já falei aqui, se chamava Pombal. Aquela parte do bairro chamava-se Pombal, porque numa mesma casinha moravam mais de 10 pessoas. Numa noite, em 2002, mais ou menos às 11 da noite, eu estava em casa, quando o Senhor me disse: sai. E eu disse: Senhor, o Senhor quer que eu vá aonde? O Espírito Santo não deu orientação nenhuma, detalhamento nenhum, mas aquela voz crescia dentro de mim, dizendo: sai. Eu tinha que pegar o carro e sair de casa. Eu falei para a pastora, eu disse: amor, Deus está me mandando sair. E ela disse: para onde? Eu disse: eu não sei, mas o Espírito Santo quer que eu saia. Ela disse: amém, se Ele mandou você sair. Eu entrei no carro, obedeci, e comecei a vagar pelo bairro. Eu não tinha rumo, estava vagando pelo bairro. Eu estava andando devagar com o carro, porque eu estava sensível. Eu queria saber o que Deus tinha para aquela noite. Era mais ou menos que horas? 11. De repente, o Senhor começou a dizer: entre nesta rua. Eu segui aquela voz, entrei na rua. Vire aqui, virei. Vira agora nessa aqui, virei. De repente o Senhor disse: para. Parei o carro. Eu estava andando devagar, freiei suavemente, desci do carro, apreensivo, a rua um deserto, mal iluminada, nosso bairro não tinha nenhuma rua asfaltada. E disse: Jesus, o que eu tenho que fazer? De um lado estava uma padaria, do outro lado um terreno grande, com algumas casinhas e um portão de metal, uma espécie de uma cerquinha de metal, dava para ver tudo naquele pátio. E antes de continuar essa história, eu preciso dizer para você que ela é absolutamente real e que eu não tinha nenhuma ideia do que iria acontecer naquela noite. Eu apenas e tão somente estava obedecendo um comando do Espírito Santo. E às vezes Deus vai nos dar ordens aparentemente incompreensíveis e vai fazer chamados para a nossa vida aparentemente incompreensíveis. E o que aconteceu a seguir foi algo completamente novo para mim. Quando eu olhei para aquela área, aquele pátio, aquele monte de casinhas, o Espírito Santo disse: bate palmas aqui. E eu, receoso, obedeci. Eu estava diante do portão, uma luz numa casinha se acendeu. Era a sala de uma daquelas casinhas. Uma jovem senhora abriu a porta, bem magrinha, negra,
olhou para mim e disse: pois não. Eu não tinha preparado um discurso, na hora eu titubeei, eu disse: meu Deus, o que eu vou falar? Mas aí me veio aquele estalo: moça, eu estava em casa e Deus me mandou vir aqui para lhe entregar uma mensagem dele. E ela disse: só um momento. Ela voltou, pegou um molho de chaves e foi até o portão. Ela reagiu com uma confiança que me causou uma estranheza tremenda. Eu jamais abriria a porta, passado das 11 da noite, para um estranho. Eu não a conhecia, ela tampouco me conhecia. Ela abriu o cadeado, me levou até a sala da casa dela, me colocou sentado na sala. Eu me apresentei, ela me interrompeu antes de eu começar a pregar o evangelho. Ela disse: moço, eu não lhe conheço, nem o Senhor me conhece, mas antes que o Senhor diga qualquer coisa, eu quero que saiba que hoje de manhã eu disse para ele que se ele existisse, que ele enviasse alguém para falar comigo sobre ele antes que o dia terminasse. Deus estava atendendo o pedido daquela moça Carla. Mais tarde eu fiquei sabendo que ela estava sendo preparada pela mãe dela para jogar cartas do tarô. A mãe era dona de terreiro e estava treinando a filha para isso. Jesus é maravilhoso. Eu falei do amor de Jesus para Carla. Quando nós estávamos conversando, ela ouvia atentamente cada palavra, o olho dela nem piscava olhando para mim. De repente, 2 irmãos dela chegaram, Janaína e Michael Falcão, lutador de MMA, foi até para Miami lutar. Aquela família tinha uma vida bastante noturna, aliás, o gaúcho dorme muito tarde. Ela disse para os irmãos: sentem aqui e ouçam o que esse moço tem para dizer, porque foi Deus que mandou ele aqui. Falei de Cristo para Carla, para os seus 2 irmãos, os 3 vieram para Cristo. Através deles 3, o pai deles veio para Cristo, a outra irmã Márcia veio para Cristo. De fato se cumpriu o que a Escritura diz: hoje veio salvação a esta casa. Às 11 horas da noite, andando sem rumo num bairro perigoso, deixando o conforto do lar, Deus, o Espírito Santo, queria resgatar uma família inteira. Nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, que a fé cristã depende, porque Deus decidiu que ela depende de renúncia. Eu quero ir para a última história dessa noite, também real. Essa é uma história ocorrida na China, durante a Revolução Cultural. Uma cristã chamada Lan Xin. Esses nomes chineses são muito interessantes, né? Lan Xin, da província de Liaoning. Lutou para preservar seu exemplar da Bíblia. Veja a história que ela mesma conta numa revista cristã chamada Tiang Feng, em Shenyang, na China. Ela diz: hoje tenho diversas Bíblias na minha prateleira. É uma maravilha ter tanta escolha, a ponto de por vezes não saber qual delas escolher. Mas há um exemplar da Bíblia, diz ela, muito antigo e gasto, até com folhas caindo, do qual eu jamais vou me separar. Todas as vezes que os meus olhos o veem, lembro-me da sua história e daqueles anos terríveis. Há muitos anos houve um movimento de renovação nacional
surgido com o propósito de varrer e eliminar, e agora ela usa uma expressão que o governo usou, varrer e eliminar demônios e maus espíritos, destruir a antiga cultura e estabelecer uma nova cultura. Mas, de acordo com as definições daqueles que participavam desse movimento, a Bíblia fazia parte também dessa antiga cultura e precisava ser destruída. Além disso, alguns cristãos sofriam toda espécie de perseguição e nos encontros públicos eram combatidos, eles eram denunciados, eles sofriam dura oposição. Parte da perseguição era confiscar e queimar hinos, coleções de hinos, literatura devocional, livros, bíblias. Quem não quisesse ter a Bíblia queimada, tinha que escondê-la, tinha que enterrá-la. Um dia, na primavera, diz ela, de 1967, Liao Xing conta, vi um grupo de pessoas ir à casa de um crente e vasculhá-la em busca de Bíblias. Finalmente, eles não encontraram nenhuma e começaram a examinar o assoalho, buscando embaixo do piso. Um dos homens começou a escavar exatamente no lugar onde eu sabia que as Bíblias estavam enterradas, tinham sido enterradas. Fiquei preocupada, mordi o meu lábio tanto que ele sangrou, mas me mantive em oração, pedindo a Deus proteção e paz para aquela família. Aquele incidente despertou muito medo na comunidade. Algumas pessoas decidiram que era mais seguro enterrar as suas Bíblias secretamente, longe das casas. A moça conta, eu era uma adolescente, mas via pessoas adultas que realmente amavam a Deus, sentindo-se ameaçadas a ponto de fazer essa coisa estranha de enterrarem Bíblias longe de suas casas. Minha mãe pensava diferente. Para ela, a Bíblia era mais importante que ouro, prata, que qualquer riqueza, mais preciosa que a própria vida. Ela era incapaz de fazer o que alguns cristãos fizeram, queimar sua Bíblia. Ela não queimou. Um fato que ficou gravado na minha infância, diz essa moça, é a lembrança de minha mãe chegando do trabalho todos os dias, quando tinha qualquer tempo livre, pegava a sua Bíblia, começava a ler, e até tarde da noite. Quando eu acordava no dia seguinte, lá estava ela sentada, lendo a Bíblia novamente. Essa rotina causou em mim uma profunda impressão e curiosidade a respeito desse livro maravilhoso. Quando aprendi a ler, experimentei a doçura da Bíblia. Na época em que as Bíblias estavam sendo queimadas, tentamos esconder nossos exemplares em casa, escondíamos nossas Bíblias debaixo do fogão. Era um tempo de muita ansiedade. Um crente foi acusado publicamente e pressionado para dar o nome da nossa família. O chefe da organização em que nós trabalhávamos nos chamou ao escritório repetidas vezes para darmos explicações. A nossa situação se tornou perigosa. Nós estávamos sentindo muito medo. Se queimássemos os livros, as Bíblias, o problema desapareceria. Mas nem pensávamos em fazer isso. Decidimos orar e pedir orientação ao Senhor Jesus. Enterramos as Bíblias num canteiro do jardim da nossa casa. Embrulhamos cada Bíblia cuidadosamente em plástico e as colocamos debaixo das raízes das plantas, recolocando a terra de modo que nada parecesse alterado. Pensávamos que teríamos paz. Certa noite, o comitê do bairro repentinamente convocou uma reunião em que todos deveriam comparecer. Foram feitas graves acusações contra os crentes. Olha o que foi dito. Todas as coisas reacionárias precisam ser combatidas. Do contrário, não conseguiremos eliminá-los. Todas as pessoas presentes que forem crentes devem dar espontaneamente seus nomes. Do contrário, faremos que confessem à força. Quando voltamos àquela reunião, notei que minha mãe estava muito preocupada. Ela disse,
é melhor encontrar um lugar seguro para as Bíblias, longe da nossa casa. Na noite seguinte, bem tarde, segura de que ninguém estava observando, desenterrei as Bíblias, coloquei-as num saco, saí levando uma pá e o saco nos ombros, como se eu fosse um ladrão. E eu dizia: Senhor, em que lugar eu devo escondê-las? À medida que eu ia andando, eu pedia a Deus, e as lágrimas escorriam pelo meu rosto: Senhor, Senhor, é o Senhor que está querendo que isso aconteça. Senhor, mostra-me o que eu devo fazer. De repente eu vi um trem passando. Eu estava me aproximando da estrada de ferro. Resolvi enterrar as Bíblias ao lado dos trilhos, no meio do capim que estava ali. Escavei um buraco, enterrei o saco com as Bíblias, marquei o lugar com um pedaço de tijolo, fiquei ali parada, até que um vento soprou no meu rosto. Eu tremia, eu estava acordando de um sono. Voltei para casa e agradeci a Jesus, foi Ele quem me deu direção e proteção. Cheguei a casa, contei para minha mãe o que tinha feito, e ela só repetia várias vezes: glória a Deus, glória a Deus. Anos mais tarde, o ambiente político mudou, para que se tornasse seguro desenterrar as Bíblias. Eu me lembro que isso ocorreu no mês de outubro, estava frio, e eu fui desenterrar Bíblias. Voltei logo para casa com aquela carga preciosa. Mamãe voltou a ler, voltou a estudar. Foram empreendidos esforços no sentido de que a Bíblia voltasse a ser publicada dentro da China. Eu fiquei feliz com essa notícia, e nossa família, constituída de 4 pessoas, que tinha uma renda mensal de 100 yuans, o equivalente na época em que esse testemunho foi contado, a apenas 15 reais, nossa família doou os 100 yuans durante a coleta na igreja para a publicação de Bíblias na China. Assim que foi reaberta a publicação, a autorização para a publicação de Bíblias, eles ofertaram toda a renda para isso. Hoje, eu vou à livraria da igreja, vejo todos os tipos de versões da Bíblia, e me emociono vendo as pessoas comprarem sua versão preferida. Deus é verdadeiramente grande e maravilhoso. Temos de guardar preciosamente a sua palavra. Devemos estudar, devemos amar a Bíblia com entusiasmo, mais do que nunca. Eu estava olhando para essa história de Lan Xin e pensando: meu Deus, nós não podemos nos esquecer que a fé cristã só chegou até nós por causa da renúncia, diversos tipos de renúncia, de milhares de irmãos e irmãs. No caso de Lan Xin, a China hoje tem liberdade para publicar Bíblias, porque houve fiéis que não abriram mão da sua fé, ainda que debaixo de dura perseguição. Se depender de mim e de você, as próximas gerações conhecerão a Cristo e ao Evangelho de poder. Se depender, eu repito essa pergunta, se depender da minha e da sua renúncia, as próximas gerações conhecerão a Cristo e ao Evangelho de poder. Hoje as Bíblias estão aos montes na China, porque cristãos aceitaram manter acesa a chama da fé, mesmo por vezes enterrando perigosamente Bíblias. Nós não podemos esquecer que toda a renúncia em favor de Cristo e do próximo tem recompensa. Eu quero ler na Bíblia judaica o mesmo texto que li no início dessa mensagem, Romanos capítulo 15, de 1 a 7. Portanto, nós que somos fortes, temos o dever de suportar as fraquezas de quem não é forte
em lugar de agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao próximo e agir para o bem dele, edificando-o. Pois mesmo o Messias não agradou a si mesmo. Ao contrário, a lei diz: os insultos de quem te insultava recaíram sobre mim. Porque todas as coisas escritas no passado tinham o propósito de ensinar-nos, para que por meio do encorajamento do Tanar, da lei, pudéssemos nos agarrar pacientemente à nossa esperança. E que Deus, a fonte de encorajamento e paciência, lhes dê a mesma atitude demonstrada pelo Messias e Yeshua, Jesus, para que unânimes, ou seja, todos com o mesmo ânimo, a uma só voz, vocês possam glorificar ao Deus e Pai de nosso Senhor Yeshua, o Messias. Portanto, acolhamos uns aos outros, como o Messias os acolheu, para a glória de Deus. E eu finalizo lendo um texto que escrevi em 2005, no Rio Grande do Sul, em outubro de 2005, ou seja, há exatos 11 anos. Há muitas pessoas que ainda não ouviram esse texto. Eu gostaria que o ouçam com o coração. Antes, eu gostaria que você olhasse com muito carinho para o seu irmão, para a sua irmã que está perto de você, e dissesse para ele poucas palavras, que são as seguintes: a nossa renúncia por Cristo e pelo próximo tem grande recompensa. E essa renúncia é inseparável do amor, que é a essência do Evangelho. Os instrumentos podem parar um pouquinho. Essa é uma carta aberta de muita gente ao povo de Deus. Socorro! Preciso de ajuda. Bem, como ajudar uma desconhecida? Pode parecer estranho. Então, quero me apresentar. Meu nome é Muita Gente. Fui criada por Deus, mas não o conheço. Ele me fez nascer num lar, às vezes comum, às vezes especial. Papai, que se chama Muitos Homens, ora era um homem trabalhador e respeitável, a quem muitos chamavam de Senhor. Ora era um homem que ia para um bar e esquecia da vida, dos filhos, da mulher, do amor, da decência e de tudo mais. Você entende, né? Mamãe, pobre mamãe, dizia-me que era preciso acreditar em Deus, mas para mim ela trocou os nomes. As lágrimas e a solidão ela chamava de Deus. Eu me lembro do olhar vazio, perdido da minha mãe. Ela parecia dizer com os olhos que a vida é cheia de coisas que não entendemos e que as lágrimas solitárias são muitas vezes a única resposta que podemos dar. Eu cresci nas festas ou em casa, com os amigos ou sozinha. Muita gente de toda a terra, falo todas as línguas, sou de todas as cores, sou rica e pobre, sou criança, sou jovem, sou adulta, amada e odiada. Sou o retrato completo de uma humanidade sem forma e vazia. Preciso de um sopro, preciso ser cheia de algo. Se eu dissesse a você que estou com câncer e que a qualquer momento eu posso morrer, você pediria a Deus por mim? Você me visitaria? Pois bem, estou doente, povo de Deus. Muita gente está gravemente doente. O câncer tomou conta do meu corpo e as feridas brotam por toda parte. Muitas são externas e muitas não podem ser vistas, mas eu as sinto por debaixo da pele.
Eu não passo um dia sequer sem buscar as respostas, às vezes num bar, às vezes sozinha no quarto, às vezes num baile, às vezes na roda de amigos. A doença me faz sofrer muito, mas eu não sei como agir para vencê-la. Então faço tudo que a vida me diz e que os meus amigos doentes também me dizem. Eu percebo que os meus amigos estão à beira da morte. Na verdade, uma epidemia está destruindo com todos nós. Mas me disseram que você realmente pode me ajudar. Na verdade, ouvi falar que só há você diferente dentre todos. Numa tarde, depois de chorar e soluçar em vão, olhei para o céu e disse: Deus, por favor, me ajude. Em seguida eu dormi e tive um sonho. Eu estava num quarto de hospital, vestida de preto, muito ferida, deitada num leito. Olhei para o quarto em volta e vi que estava cheio de pessoas andando em todas as direções. Eram mães levando seus filhos ao colégio, crianças brincando em balanços, alguns rapazes fortes que pareciam praticar algum tipo de esporte. Todas essas pessoas, todas elas tinham a pele acinzentada e roupas negras. Cada vez que sorriam pareciam estar contando uma mentira. Não havia brilho em seus olhos. Parecia que irradiavam algum tipo de escuridão. Elas estavam mortas, povo de Deus. De repente ouvi uma voz do céu que dizia: olhe atentamente. Então percebi que eu estava diante de um espelho, e que todos aqueles defuntos andavam dentro de mim. Eu era cada uma daquelas pessoas. Chocada com aquela visão, eu fechei os olhos e senti uma lágrima quente escorrer pelo meu rosto, ao mesmo tempo que eu gritava a frase de quando eu estava acordada: Deus, por favor, me ajude. Houve um silêncio profundo depois do meu grito, um silêncio que atingiu o mais profundo do meu ser. Ao longe, muito longe, num cenário em que predominavam amarelo, marrom e vermelho, começou a se esboçar o perfil de um homem coberto de sangue, prestes a morrer, o corpo erguido num T de madeira. Aos pés dele tinha alguém vestido de branco, prostrado em terra, que começava a erguer as mãos para o céu. E eu olhava cada vez mais perto aquela imagem. À medida que eu me aproximava, ouvia uma voz dizendo: obrigada, obrigada, pois me curaste com o teu sangue. Aquela voz era tão familiar, ela foi soando cada vez mais forte, e à medida que eu me aproximava para ver perto aquele rosto que agora se voltava para mim e se erguia na minha direção, eu percebi que era o meu sorriso, era minha a face coberta de lágrimas de gratidão, eram meus os olhos vivos e brilhantes como nunca, era eu. Quando eu me vi naquele estado glorioso, abri os olhos, e estava novamente sentada na varanda da minha casa, com o rosto voltado para o céu. Imediatamente após acordar, ouvi uma voz que dizia: o povo de Deus te mostrará o Salvador. O povo de Deus te trará a cura. O meu coração se encheu de alegria ao ouvir aquela afirmação celestial. Os céus nunca falham. Eu fiquei absolutamente certa de que não haveria sono, medo ou qualquer outra limitação da terra que impediria o seu êxito, povo de Deus. Eu sei que você tem a minha cura e que não a negará a mim. Sabe, o tratamento pode doer. Certamente você extrairá alguns tumores. Mas eu me comprometo a receber a cura e ser eternamente grata. Se no início eu resistir, por favor, tolere o meu medo de sofrer. Não pare, povo de Deus. Muita gente é frágil, mas quer a cura.
Muita gente pode parecer resistir, mas se renderá ao Salvador. Venha depressa, povo de Deus, não demore. Muita gente espera por você. Fique de pé no seu lugar. Você tem a cura. Eu tenho a cura. Mas para dar essa cura, eu tenho que fazer algumas renúncias. Você tem a cura para a sua casa. Você tem a cura para esta cidade. Você tem a cura